A Metamorfose, de Franz Kafka. Para mim, este livro é uma grande metáfora. Ao acordar, Gregor se percebe que ele está metamorfoseado no inseto. E assim, ele, ao acordar, ele se vê como um inseto, ele vê que ele está com dificuldade de se mover, ele vê que ele tem perninhas, que ele tem bolinhas na cabeça, né? Ele tem anteninhas. E assim, ele dormiu bem e acordou um inseto, né? Mas a única preocupação de Gregor é em como ele vai se levantar dali, conseguir se vestir e pegar o trem para ir ao trabalho. Ele vê as horas passando, vê a hora de entrar para o trabalho chegando, vê os minutos passando, mas ele se esforça bastante para conseguir levantar da cama, se vestir e abrir a porta, mas tudo isso requer um esforço enorme que ele acaba tendo que se empenhar muito para conseguir simplesmente se mover na cama. E a mãe dele, o pai e a irmã começam a bater na porta, né? Se preocupam porque ele era quem provia o sustento daquela família, ele era o único que trabalhava, aparentemente para pagar uma dívida do pai, que o pai, ele trabalhava como caixeiro viajante, e me parece que o pai tinha deixado alguma dívida, então ele precisava pagar essa dívida do pai para o chefe, né, o gerente. E ali todo mundo começa a gritar, Gregor, Gregor, o que está acontecendo e tal. Todo mundo começa a se preocupar. Quando vê que deu a hora dele ir para o trabalho, ele não levantou. Ele não está, não parece que está se arrumando, que está pronto para sair. E ali todos começam a se preocupar, Gregor, Gregor, o gerente vai vir atrás de você e tal. E realmente o gerente acaba indo atrás dele, né? Quando dá o horário dele estar no trabalho e ele não chega, o gerente se dirige até a casa dele. Mas fica assustado quando tem um vislumbre da aparência do Gregor e vê que ele está transformado, que ele não é mais o antigo Gregor, né? E a irmã dele, a Gretchen, é a que se preocupa com ele, né? Que vai ali fazer a limpeza do quarto, que leva comida para ele, que arruma o quarto de um jeito para que ele possa se locomover melhor, é quem vê o Gregor realmente com a sua nova aparência. Porque a mãe até se preocupa, até quer ir lá ver o Gregor, mas ela não suporta, de certa forma, enxergar realmente a figura que ele é agora. Ele se cobre com um lençol para ficar mais, para suavizar a sua aparência, digamos assim, né? Para não chocar tanto a mãe. Então, toda vez que a mãe vai entrar no quarto, ele se cobre ali, a irmã também, ele se cobre, fica numa certa posição para não assustá-las tanto com a sua aparência. Esse livro, para mim, me parece uma grande metáfora para certos comportamentos humanos, certas condições que pessoas desenvolvem a partir de coisas que elas venham passar. Isso me lembra muito, faz uma relação para mim, né, quando uma pessoa entra num estado de doença psíquica, vamos supor uma depressão. A pessoa até ali, ela é produtiva, ela está ali vivendo a vida, ela tem importância para as outras, para a família, para os amigos, ela tem uma vida social, mas a partir do momento que ela se vê doente, ela passa a ser isolada, ela não é mais vista, ela não é mais requisitada, e todos vão se afastando, né? As pessoas no começo até tem um ou outro ali que chega, que quer saber como você tá, que quer lhe dar uma mão, mas conforme o tempo vai passando, todos vão se afastando. Até mesmo essa pessoa que se importava deixa de se importar. Porque me parece que o Kafka quis trazer assim que todo mundo é substituível, né? Principalmente no trabalho. O Gregor vai... E o engraçado é que, assim... Engraçado não, o triste, né? É que o próprio Gregor, em nenhum momento, ele se preocupa. Eu virei isso aqui, como que eu faço? O que é que eu faço para sair dessa situação? Eu peço ajuda, só que ele tenta falar, eu já tô indo, eu vou pro trabalho, eu já tô ficando pronto, mas a voz dele não sai, né? Dá a entender que ele faz algum som ali, mas não é exatamente a voz dele e ele não é compreendido, não dá para entender o que ele está querendo dizer. Então, isso me parece também me lembra os casos, né, que a gente tinha aí de pessoas no século, até o século XVIII, XIX, ainda havia muitos casos de pessoas que, quando um filho nascia com alguma deficiência, geralmente as famílias costumavam
desprezar, afastar essa criança, né? Ela era tida como algo não aceitável pela sociedade. Ele era afastado. Muitos casos a gente tinha de lugares, né, hospitais psiquiátricos, que os próprios pais pegavam essa criança e levavam para esse lugar para ela ficar lá isolada. E não saía dali, ficava lá pro resto da vida. Às vezes ia para lá beber e não saía. Entrava lá um bebezinho e vivia o resto da vida lá. Porque as pessoas com deficiência eram vistas como algo desprezível, algo que não deveria fazer parte da vida social junto com as outras pessoas, digamos que normais, né, entre aspas. Então, assim, tem até casos de sanatórios na Inglaterra muito famosos, né, que as pessoas não tinham exatamente uma doença mental. Muitas delas tinham a mente perfeita, funcional, né, tinham uma sanidade, mas devido a alguma coisa em sua aparência, alguma deficiência, algo que pudesse chocar as outras pessoas, ela era tirada da vida comum e era levada para um lugar em que tinham outras pessoas semelhantes a ela. Em outros casos, que essas pessoas eram mantidas com a sua família, elas viviam mais isoladas, elas não saíam, né? Eram muitas vezes deixadas ali em um quarto, tinha um cômodo só para aquela pessoa, né? E saía, para sair ao ar livre, tinha horários específicos, tinha toda uma logística para que aquela pessoa, né, saísse para tomar sol. Tinha um horário específico, uma pessoa para levar, para que ela tivesse o mínimo contato possível com as pessoas comuns. Então, assim, este livro pode sim ser uma crítica, né, uma forma de um protesto contra essa sociedade que segregava algumas pessoas, ou pode também ser uma metáfora para com qualquer um de nós, até mesmo na sociedade atual, porque esse livro, apesar dele ser de 1915, ele se aplica muito aos dias atuais, né? Certas pessoas, quando perdem ali, quando deixam de ser produtivas, elas são esquecidas. Então, assim, é um livro profundo, tem poucas páginas, é fininho, mas ele traz muitas reflexões, porque ele abre portas para trazer diversas interpretações. Tem escritores famosos como Nabokov e outros que trouxeram a sua interpretação desse livro, né? Cada um vai dizer uma coisa diferente, mas cabe, né, uma análise profunda, porque são muitas camadas aqui. Você percebe que no final, quem sofreu a verdadeira metamorfose foi a irmã do Gregor, porque ela era uma pessoa no início do livro e no final ela é outra, que assim, você se surpreende totalmente, né? No começo ela se portava com o Gregor, ela era a única que fazia a limpeza do quarto dele, que levava a comida, que agora era o alimento para ele, né? Ele deixa de gostar de alimentos humanos, o leite principalmente, que era a bebida que ele mais gostava, ele passa a ter aversão ao leite. E ali ela descobre o que ele vai gostar agora, né? Afinal, ele é um inseto. E aí ela passa a levar essa comida, mas depois de um certo tempo, nem aquela comida mais de inseto ele quer mais comer, não tem mais gosto, perde o sabor. O pai, que é extremamente violento com o Gregor, né? Em nenhum momento ele mostra se sensibilizar com o caso do Gregor, de querer saber como. Ninguém se preocupa em saber como ele está se sentindo, o que fazer para tirar daquela situação. Todos se conformam e vai passando o tempo, eles vão vivendo suas vidas, né? Vale lembrar que Gregor era o único que trabalhava naquela família, né? Para sustentar todos eles e para pagar a dívida do pai. Mas todos eles eram funcionais. Você percebe com o passar da história que quando eles percebem que o Gregor não vai mais poder trabalhar, não vai mais poder sustentá-los, eles voltam a trabalhar. O pai estava há 5 anos sem trabalhar. Mesmo não sendo tão velho, ele ainda tinha condição de trabalhar, mas ele decidiu deixar de trabalhar. Há 5 anos ele está ali de boa em casa, né? A irmã, que tem 16 anos, ainda é uma adolescente, mas também podia trabalhar de alguma forma, não trabalhava. E a mãe tem alguma doença, né, que talvez justifique, mas ainda assim era uma família que vivia bem, né? Porque eles tinham uma casa grande, eles tinham empregada, eles tinham cozinheira. Então, assim, dá a entender que era uma família que vivia bem, né? Digamos assim, que uma classe média hoje, né? Se fosse hoje. Todos eles tinham condição de trabalhar, mas ninguém trabalhava, apenas o Gregor. Então, assim, ele levava a casa nas costas.
E quando eles percebem que não vai mais ser possível que o Gregor provenha o sustento deles, todos eles trabalham, todos eles arranjam algo para fazer, alugam uns quartos na casa deles, né? Passam a ter inquilinos para ganhar um dinheiro a mais. E, inclusive, o aluguel de um cômodo para esses inquilinos é o que traz assim, o ápice, né, da história. Porque através desses inquilinos, deles se sentirem incomodados com a presença do Gregor, que eles tomam a decisão de se livrar do Gregor. Né? Então, assim, Gregor vem a se tornar um peso, um estorvo. A simples visão da aparência dele causa repulsa, causa, né, a pessoa quer se afastar. Eles falam, como que você pôde nos trazer para essa casa, deixar viver sobre o mesmo teto este ser, né? Então, assim, a cozinheira também, a empregada, tem ali cada um tem uma versão, cada um fala coisas sobre ele, e ele fica atrás da porta escutando tudo isso. Então, ele já estava numa situação complicada, e ouvindo tudo que eles falam sobre ele, piora muito a situação. Quando você já está ali com doença, vamos supor, uma depressão, um burnout, de tanto você trabalhar, você já está ali com questões pesadas na sua mente, ainda você ouve as pessoas que mais você ama, que deveriam ser o seu apoio em qualquer circunstância, viram as costas. Imagina aí como ele se sentiu. Então, assim, ele chega realmente a ter vontade de sumir, de sair de casa, para realmente dar um alívio para eles, né? Porque é o que eles conversam, que precisam se livrar de Gregor, que precisam continuar suas vidas. E assim acontece, né? Eles conseguem, eles vão esquecendo de Gregor, né? Chega um momento que a família começa a colocar no quarto de Gregor tudo que não tem utilidade na casa, que não pode ser dado, que não pode ser vendido, eles colocam no quarto de Gregor. Então, assim, o quarto dele passa a ser um depósito de tudo que é inútil, inclusive ele. Então, esse livro é um livro fininho, mas que traz grandes reflexões. Recomendo muito a leitura, acho de extrema importância, né, as pessoas lerem ele e interpretar, né, não só uma interpretação, né, essa que eu trouxe talvez seja mais óbvia, mas ele abre portas para várias interpretações. Me diga aqui se você já leu. Curte, comente, se inscreva no canal.